Ora, o interessante é que Haman, por um longo período, assim que obteve o poder, estava a fazer o que chamamos de loteria, ou seja, uma espécie de sorteio, um jogo de azar mesmo. E curiosamente, em persa, essa loteria era chamada de purpur. É daí, portanto, que deriva o nome Purim, que conhecemos tão bem. Ele estava fazendo uma loteria para definir qual dia específico aniquilar o povo judeu. E o Medrash novamente nos conta que este Rasha, Haman, diariamente fazia uma nova loteria, mas um dos Malaquim, por divina providência, interferiria com isso dia após dia, impedindo-o. Então ele nunca chegou a um dia real e definitivo para aniquilar o povo judeu. Assim, o Midrash... E também no Esther Rabba está escrito que quando Haman estava lançando essas sortes de dia para dia, o mestre do universo Erra, aberrordado constantemente pelos diferentes anjos, porque qual a razão? Pois, quando Haman inicialmente decidiu realizar sortes no domingo, por qual motivo específico isso aconteceu? O anjo de domingo rogou a Hashem, mestre do universo, no primeiro dia, vós criastes céus e terra, vós destes ao povo judeu a aliança da circuncisão e a Torá, e dissestes, sem a minha aliança dia e noite, jamais estabeleceria as leis da terra. Portanto, antes de destruirdes o teu povo judeu, destruí os céus e a terra. Não pode ser que eu seja o dia da destruição do povo judeu. Veja todo o bem que o Senhor fez, criou o mundo, o céu, a terra, deu a Torá, fez a mitzvah da circuncisão, tudo neste dia. Por que então eu deveria ser o dia da destruição? Se vai destruir os judeus, destrua antes todo o bem que fez, o céu e a terra. Está bem, então. Lot foi rejeitado. Haman não pôde destruir Israel em Yom Rishon. No próximo lote, ele conseguiu segunda-feira, Yom Sheni. Então o anjo de segunda-feira veio a Hashem e disse, no segundo dia o Senhor, bendito seja, separou as águas superiores das águas inferiores, e o povo judeu foi separado das nações do mundo. O Senhor disse na Torá, eu os separei das nações para serem meus, como em Vaikra 20 e 26. Assim, antes que o Senhor destrua o povo judeu, reverta as águas. Se vais destruir o povo, recorda o princípio. Dividiste o oceano em 12 partes, separaste o povo judeu das nações, fizeste o teu povo escolhido um povo especial, separaste águas e céus, és um Deus bondoso e necessitado de nós, e nós necessitamos de ti. Se querem destruir os judeus, voltem ao princípio, reúnam as águas superiores e inferiores, destruam o mundo. Certo, segunda-feira não era um dia permitido, então terça-feira, Yom Shelishi. No terceiro dia, o anjo do terceiro dia vem até nós e ele diz, vós criastes a vida vegetal, da qual o povo judeu separa seu maaser, seus dízimos, e toma o lulav e o etrog no festival de Sukkot. Se o povo judeu não existir, como existirá a vida vegetal? O plano da vida foi criado no meu dia. E quem são aqueles que santificam as plantas? Apenas o povo judeu, que as utiliza para as mitzvot de Sukkot. Se ninguém cumprir essa mitzvah, então não haverá razão para a existência das plantas, nem tampouco para a existência do mundo. Portanto, peço, não destrua o povo judeu no meu dia, pois não faria sentido algum. Na quarta-feira apresentou-se a Hashem. Hashem, no quarto dia, o Senhor criou o sol, a lua e as estrelas, aos quais vossos filhos se comparam. Se o povo judeu não existir, como existirão os corpos celestes? Riamos os astros. Por que Hashem os riou? A Torá diz que Hashem riou o sol e a lua para amarrar o tempo. Para que exatamente? Para que o povo judeu saiba com precisão quando cumprir as suas mitzvot, os seus mandamentos,
diferente de outras religiões, dias aleatórios. As nossas mitzvot têm horários específicos predefinidos, ou Pessah, sempre na primavera. Não necessitamos questionar o conhecimento da primavera, pois temos o sol, a lua e a medição do tempo com o novo mês que nos foi concedida. Isto se traduz num cálculo preciso, deveras superior ao da NASA 3.000 anos depois. Quanto às rotações lunares, seu tempo mínimo e máximo. Portanto, é um conhecimento inquestionável. A quarta-feira disse a Hashem: não destruas o povo judeu, não o destruas, sem destruir o sol e a lua. A quinta-feira disse: Hashem, vós criastes pássaros e gado para sacrifícios, reconciliando toda a humanidade. Se porventura o povo judeu sumir, quem fará sacrifícios a vós? Quem manterá nossa sagrada e necessária conexão? Alô! Para que Deus recriou os animais para sacrifícios, os judeus santificam os animais, elevando-os ao nefesh. Se há um tikkun, um gilgul, só o kasher os retifica ou o sacrifício. Sem judeus, os animais não têm propósito nenhum propósito. Destrua-os então, destrua-os. Na sexta-feira, o sexto dia da criação, Deus criou a humanidade, da qual o povo judeu é a essência, como está escrito em Yehezkel 34:31. E isso é muito significativo, realmente muito importante. Vós sois um homem, eu sou vosso Deus, que declara que Bnei Israel é chamado Adam, e as outras nações não, o que implica que não são totalmente humanas. Não temos preconceito, mas Israel é o povo eleito, com descrição distinta segundo Hashem. Eles estão no nível mais elevado da humanidade, num patamar de elevação espiritual singular. Existe o homem, e então o judeu, refiro-me ao Shomer Torah, o mitzvot, este é superior ao ser humano comum, mas o judeu que não é Shomer Torah, o mitzvot, se o faz conscientemente, é inferior a um animal. Eis a razão pela qual, tecnicamente, segundo a Gemara, não tem permissão para comer carne. Por quê? Porque o animal é melhor. O anjo de sexta-feira veio a Hashem e disse: Tu criaste o homem, e o mais elevado é o povo judeu. Antes de destruíres os judeus, destrói a humanidade. Por que me escolher para o dia em que Haman destrói os judeus? Se queres destruí-los, destrói a todos. E o anjo de Shabat, filha de Hashem, aproxima-se. Disse no Shabat que a criação se concluiu, tal como está escrito em Shemot, Êxodo 31:16-17. Os filhos de Israel guardarão o Shabat, um sinal eterno entre mim e eles. Pois em 6 dias Hashem fez o céu e a terra. Portanto, antes que desarraigueis os judeus, desarraigueis o Shabat. Matais vossa própria filha. Aqui vemos porque as sortes de Haman falharam dia após dia, pois cada dia um anjo diferente lutava por nós. Cada dia um anjo diferente lutava por nós. E Haman lançou sortes depois disso, de mês a mês, e então ele obteve mais sucesso. Houve menos discussão nesse caso, e ele eventualmente decidiu sobre o 7º de Adar. Ele pensou no 7º de Adar por ter imaginado que esse é o dia em que Moshe Rabbeinu faleceu, cometendo um erro ao não perceber que Moshe Rabbeinu não apenas faleceu no 7º de Adar, ele também nasceu nesse dia. Portanto, era o tzadikim, tipicamente o mais alto nível de tzadikim, vivem e morrem no mesmo dia. Eu poderia saber que Moshe Rabbeinu trouxe as 10 pragas sobre o Egito, tirou os judeus, dividiu o mar e trouxe a Torá do céu, mas ele não sabia por quê. Hashem escolheu Moshe Rabbeinu. Ele não sabia. Qual era a especialidade de Moshe Rabbeinu?
Bem, diz no livro de Shemot, Êxodo 2:11, que quando Moshe cresceu, ele saiu para seus irmãos e viu seus fardos. Assim, Rashi diz que, assim que Moshe Rabbeinu cresceu, mesmo tendo crescido na casa de Faraó, com todo o dinheiro, todo o serviço, todos os luxos, tudo, ele sabia que era judeu. E ele viu Israel sofrendo, e ele não pôde suportar. Rashi diz que ele viu, ele fixou seus olhos em seus irmãos e irmãs, e ele começou a chorar histericamente por eles. O capítulo 1, seção 27, relata que ele testemunhou o sofrimento deles e começou a rorar, rorando e dizendo: eu ia até cada judeu, mesmo sem conhecê-los, e dizia: eu morreria por você. Ele não conseguia suportar presenciar o sofrimento de seus irmãos, pois não há nada mais árduo que um dia de trabalho, dizia, oferecendo seus ombros. E assim, ele ajudou a cada um que ele viu. Ele testemunhou os fardos dos grandes sobre os pequenos, de homens e mulheres, idosos e jovens. Ele removeu seu manto real e foi endireitar os fardos deles, enquanto fingia estar ajudando Faro. E a Torá diz em Shemot 3:4, Hashem viu que ele se desviou para ver, e Deus o chamou do meio do arbusto flamejante. Aqui vemos que Hashem escolheu Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu foi o primeiro e o único na história, um líder singular, um exemplo de entrega, um exemplo para todos nós, um modelo de liderança e humildade, um espelho para nossas ações, um exemplo verdadeiramente inigualável, sem paralelos, um farol de inspiração para todas as gerações, um guia constante, uma luz que guia a todos. Riscou a vida por Israel no Egito, profunda afirmação sobre o papel único de Moshe Rabbeinu na história judaica. Os Haramim dizem, sem Moshe Rabbeinu, Israel estaria no Egito até hoje, 3.300 anos depois. Ninguém fez o que ele fez, por isso Moshe Rabbeinu foi escolhido. Haman não. Moshe Rabbeinu se sacrificou e Hashem reconheceu sua dedicação para redimir o povo judeu. Mesmo sem o mérito de serem salvos, Israel foi salvo unicamente pelo mérito de Moshe, um grande líder. Assim vemos uma clareza conectando Haman à Torá. Contudo, ao aprofundarmos-nos na questão, há ainda mais riqueza e profundidade na história. Devemos alcançar a Kedushá pelo estudo da Torá e boas ações, para percebermos que tudo vem de Hashem. O decreto não veio de Haman, nem a salvação de Mordecai. Tudo vem de Hakadosh Baruch Hu. Seus problemas não são causados por outros, mas é Hashem quem fala, chamando sua atenção.